Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá, Customer Lovers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast que mergulha a fundo nessas histórias de mentes brilhantes desse universo de CX que está fazendo e transformando a experiência do cliente no Brasil. Eu sou Léo Palota, CEO e fundador da Paradox Academy, a primeira escola especializada em CX do Brasil, e hoje temos um episódio que promete iluminar caminhos, especialmente para quem atua no setor considerados mais tradicionais. Grande, Léo, é isso aí. E eu sou Francisco Zapata, fundador da Kentricus, que é uma consultoria que respira a centralidade no cliente. É um prazer estar aqui de novo e o tema de hoje é um prato cheio para quem busca ir além do óbvio na construção de relacionamentos duradouros com os clientes. Vamos explorar como inovar e humanizar a experiência mesmo em mercados que parecem à primeira vista mais desafiadores. Preparem-se para insights poderosos. E o convidado dessa edição é o Flaviano Carvalho, da Reenergiza. Flaviano, seja muito bem-vindo ao podcast Customer Lovers. E antes da gente começar, os nossos seguidores querem conhecer um pouco quem é o Flaviano e como é que ele chegou nesse universo de CX. Compartilha um pouco da sua história profissional com a gente. Olá, bom dia ouvintes, né? Bom dia, Léo, bom dia, Zapata. Para mim é uma alegria muito grande ter sido convidado para estar aqui com vocês e contar um pouco aí, né, do que eu tenho vivido e aprendido nesse universo de experiência do cliente, de CX, um universo que me encanta vários fatores, né? E aí, já contando até um pouco de como isso começou, eu sou formado em comunicação social, sou natural de João Pessoa, então vocês vão perceber aí meu sotaque um pouco nordestino, um pouco do sul, porque eu já moro em São Paulo há cerca de 14 anos. Desde a faculdade, eu sempre tive assim um interesse muito grande em conhecer sobre as pessoas, né, em essa curiosidade de saber como que as pessoas chegavam em determinado lugar de fala, por exemplo, né, num contexto social, de comunidade, porque estudei análise do discurso e fiz alguns projetos nesse sentido. E quando comecei a trabalhar em telecomunicações, lá em 2007, a gente já tinha ali bastante insumo para conhecer, para identificar, né, quem eram as pessoas, mesmo sem conhecer muito sobre metodologia, envolvidas na relação com a marca que eu trabalhava, né, com a empresa em que eu trabalhava. Eu trabalhei 14 anos na Claro, começou ali com a Big TV, depois a NET, a América Móvel, e até 2021 eu fiquei por lá. Nesse setor, atuei muito na frente de qualidade, com ferramentas da qualidade e também com processos, mas sempre muito alinhado a uma disciplina de capacitar, de cultura, de treinar, né, as pessoas para identificar quais eram as necessidades dos clientes. Então isso já moldou em mim uma atitude solucionadora que me projetou para um primeiro projeto em 2018 de Customer Experience e logo depois comecei a aprofundar bastante isso através de cursos, contato com muitas consultorias e muito exercício, né, muita prática. Em 2021 eu fui convidado para fazer parte do time que começou essa marca Reenergiza dentro do Grupo Energisa, um grupo de 120 anos, super consolidado, que atua em quase 100% do território nacional no Brasil, com todas as frentes, produtos e serviços que for possível imaginar de energia, aquilo que a gente ainda não faz, certamente, né, não tem outra empresa fazendo, a gente está sempre na vanguarda ali, protagonizando as transformações nesse setor como grupo, e a Reenergiza nasce para esse momento crucial de transição, de transformação do setor. E fundamental que a gente tivesse um time muito alinhado com as práticas e metodologias de CX, para que a gente conseguisse ali, de alguma forma, impulsionar essa transição centrada no cliente, tá? Então, isso aqui é um resumo um pouco aí da minha história até aqui. Excelente, Flaviano. E aproveitando, olhando até a tua história profissional, vimos que você fez uma transição de um setor de telecomunicações, conhecido pela competitividade, para o setor de energia. Quais foram os principais desafios e aprendizados ao aplicar esses princípios de CX em um mercado com características tão distintas, como, por exemplo, a falta de livre concorrência histórica?
Bom, Léo, o aprendizado, na verdade, não foi só nessa mudança, né, mas que é muito comum, assim, nessa jornada de trabalhar com a experiência do cliente, é ouvir, né. Eu acho que esse foi o maior aprendizado, porque, queira ou não, a gente traz os vieses, né, de um setor para o outro. Então a gente entende, por exemplo, que aquilo que funciona num formato de autosserviço ou digital vai funcionar para o outro, e a gente aprendeu que não, né, existe um setor que está numa catequese contínua sobre experiência, né. A gente tem um setor que foi moldado ali, em especial na questão da distribuição de energia, na não concorrência, né, na que você falou ali, né, na livre escolha, que não foi possível. Então eles têm uma concessão de distribuição e eles não podem escolher uma outra empresa. Esse é um mercado que está se entendendo nesse papel de protagonismo. E nem todo meio que a gente tinha de encontrar uma solução em telecom funcionava para o setor de energia. Então, de fato, a gente teve que voltar a algumas casas, desconstruir, né, algumas ideias que tinham sido muito boas, mas que não funcionavam para esse cliente agora. Então, eu entendi como é fundamental, né, a gente ter essa prerrogativa da escuta, né. Vamos ouvir e entender qual é o momento para esse setor. Flaviano, no setor de energia, onde a relação com o cliente é muitas vezes vista como uma via de mão única, como a Reenergiza tem abordado a catequese interna para conscientizar e engajar todos os níveis da empresa na cultura da experiência do cliente? Boa, Zapata, boa pergunta. Então, para nós foi fundamental, começar do início, né, não chegar com a metodologia, né, com os conceitos, com a teoria, sem que isso encontrasse um eco na realidade de cada área. Eu tenho inclusive uma admiração muito grande aqui na Reenergiza, né, um orgulho muito grande pela equipe de engenharia. É uma equipe que desde o início se colocou em prontidão. Esse é um ponto que eu gosto de ressaltar. Quando eu cheguei na empresa, eu sentia muito a abertura das pessoas para conhecer, para aprender, independente, do conteúdo, do que estava se apresentando, né, do que a gente trazia, as pessoas queriam aprender. E eu nunca tinha tido contato com uma área de engenharia tão obstinada em fazer a coisa da melhor forma. E aqui a gente teve essa receptividade, né, então, quando a gente falou, por exemplo, sobre NPS a primeira vez, aqui nunca foi uma preocupação a nota, né, assim, a gente precisa maquiar ou a gente precisa fazer com que a nota seja, né, mais importante do que a prática. Aqui as pessoas querem conhecer como resolver, de fato, o problema do cliente. E a gente aproveitou então esse canal para fazer com que as coisas fossem feitas da forma certa, né, fossem feitas do jeito certo. Então, acredito que a cultura, ela vai se desenhando a partir desse cultivo de uma boa prática, né. Então, à medida que eu vou adaptando os hábitos, adaptando a forma de fazer algo, aprendendo novas formas, e eu acho que tendo o sim como uma voz ativa, o sim no sentido de como é que a gente poderia fazer isso, né, não é não fazemos, nunca fizemos, nunca foi feito dessa forma, mas sempre preceder, né, pelo vamos tentar fazer isso. E aí a cultura vai se moldando a partir dessas iniciativas, né, dessas iniciativas que provocam uma atitude solucionadora nas pessoas. Então, dessa forma eu vi muita coisa sendo fomentada até chegar num nível que aí falando de forma mais objetiva, se decidiu, por exemplo, colocar a voz do cliente como métrica nos nossos indicadores e inclusive de PLR, né, por exemplo. Então entrou no PLR ali dos líderes, da gerência, 2 anos depois da implantação, mas isso foi um reflexo realmente de já ter uma abertura das pessoas a cultivar esses hábitos pró-cliente, de centralidade no cliente. Flaviano, a gente sabe que o tratamento de detratores ele é um desafio em qualquer segmento, mas quando a gente fala de grandes volumes de clientes, como por exemplo em serviços essenciais, a complexidade aumenta muito, né? Quais estratégias e rotinas a Reenergiza implementou para conseguir transformar a insatisfação em uma real oportunidade de fidelização desse cliente?
refletindo aqui um pouco, né, sobre o assunto de cultura e detratores, né, me vem à mente quantos desafios a gente vivencia em termos de clientes B2B, né. Eu já tinha um pouco essa perspectiva na minha experiência anterior, que a gente atuava com B2B, B2C, mas agora, né, os clientes eles têm uma proporção gigantesca, assim, né, e um nível de atenção que demanda um nível de atenção muito grande, né, quando a gente mexe com esse negócio que é a energia, né. Essa energia realmente é uma questão é fundamental, né, a gente poderia dizer que é uma questão de vida, inclusive, em vários aspectos, em vários clientes. Então, quando a gente começou a realizar pesquisas e a gente recebia, por exemplo, uma nota 3, uma nota 4, um comentário negativo, aquilo ligava realmente um alerta para a gente. Então, a gente começou toda a rotina de VOC na Reenergiza muito pautado por resolver o problema das pessoas. Então, a rotina de tratamento de detratores, né, não é para dar uma resposta apenas, né, um e-mail padrão e agradecer porque ele respondeu à pesquisa. O que é que a gente faz com esse insumo? Isso também é uma prática muito genuína, né, na grande maioria das pessoas. Eu não estou aqui querendo dizer que as coisas são fáceis, né, ou que as pessoas conseguem fazer isso de forma muito simples. Há um custo, obviamente, né, há um esforço muito grande para que a gente consiga fazer aquilo que a gente acredita. Mas a nossa rotina de tratamento de detratores parte principalmente de entender que aquilo que a gente oferece pode fazer crescer ou destruir o negócio de alguém, por exemplo. Imagina que a gente tem um cliente que ele depende dos seus equipamentos para fornecer o serviço dele. O sucesso desse cliente é ter um bom funcionamento, né? Um cliente que contrata, por exemplo, uma construção, né, de um determinado serviço, de um produto nosso, e que aquilo vai fazer com que ele consiga crescer. Qualquer recomendação, né, que a gente busque de um cliente promotor, e que é muito importante, que claro a gente gosta muito de ter, mas pode ser ínfimo diante de um detrator que eventualmente vai ter o seu produto prejudicado, né, o seu serviço prejudicado para os seus clientes. E também para aqueles que atuam mais de forma micro, né, assim, né, atuam numa farmácia, que atuam numa padaria em uma cidade muito pequena, que precisam realmente ali daquilo que contratou. Então a nossa atenção no tratamento de detratores é resolver, né, não é só dar uma resposta. E eu acho que isso se tornou realmente uma prática interna, né, das pessoas terem essa preocupação em resolver. Claro que as ferramentas nos ajudam muito, né, a monitorar isso, e também é importante, né, salientar que por mais que a gente tenha clientes muito grandes, a nossa base de cliente ainda é uma base muito controlada, né, ainda não é um volume gigantesco, como por exemplo eu tinha em telecomunicações. Então a gente quer aprender a fazer certo desde o início. Vale até contar que em 2023 a gente teve um salto gigantesco assim na nossa base de clientes. E mesmo aumentando exponencialmente nossa base de clientes e crescendo, né, absurdamente em relação ao cenário anterior, nós mantivemos o cuidado em fazer o tratamento dos detratores. Tanto que este ano a gente colhe os frutos ali de um bom trabalho feito entre 2023, principalmente 2024. No final de 2024 a gente começa a colher esses frutos com uma elevação ali do crescimento da nota do Reclame Aqui, também, né, chegando numa zona quase que inimaginável, né, assim, acima de 8, um NPS também com um crescimento absurdo, todas as linhas de negócio na zona de qualidade e alguns até na zona de excelência, alguns produtos e serviços, e um churn que caiu absurdamente, assim, também. Então, para nós é uma alegria muito grande entender que essa rotina do tratamento de detratores, ela se materializa e se reflete nesses indicadores. Flaviano, sabemos que a tangibilização da cultura de centralidade no cliente é um dos maiores desafios para as organizações. Você poderia dar alguns exemplos práticos de como a Reenergiza conseguiu transformar a cultura SX em algo palpável, algo visível no dia a dia da operação?
Vamos lá, eu citei já aqui para vocês, né, algumas coisas que aconteceram e nos ajudaram a fomentar essa cultura de centralidade no cliente, mas quando você me pergunta, né, como é que a gente tangibiliza isso, de fato é colocar isso nos indicadores, né, das pessoas e que isso esteja atrelado a algum ganho, né. Então a gente sabe que o trabalho, por mais que a gente tenha prazer, por mais que a gente goste de trabalhar, a gente trabalha para realizar os nossos sonhos, né. E aí quando a gente coloca isso na veia do negócio, na veia da estratégia, que é quais são os benefícios que a gente vai trazer para o negócio, quais são os benefícios que a gente vai trazer para as pessoas, a gente consegue materializar de fato como a experiência do cliente dá resultado. Não é uma tarefa fácil, né, talvez esse seja realmente o nosso maior desafio, né, o famoso accountability da área de CX, né. O que é que CX entrega de valor e de ganho? Então eu costumo dizer que CX é uma área que se expande, né, ela não deveria ser uma área que cresce. Eu vou ter muitas pessoas atuando em CX. Eu preciso ter a consciência de que quanto mais pessoas de outras áreas se empoderarem como pessoas responsáveis pela experiência do cliente, mais eu estou expandindo essa área de CX até que toda a área, aliás, até que toda a empresa seja uma empresa horizontal em relação à visão do cliente, né. Então não é o CEO, os diretores, as gerências, vendo o cliente de forma vertical através da operação, né, mas desde a operação até o nível mais alto da hierarquia, todos estão vendo o cliente de forma horizontal. É como aquele quadro na parede que está, né, exatamente à altura da vista de todos. Então, o cliente precisa estar ocupando esse lugar. E a área de CX, ela tem essa missão de impulsionar com que todas as áreas da empresa se entendam neste mesmo lugar. Então, isso é feito através de métricas claras. Claro, a métrica do marketing, a métrica do comercial vai refletir a contabilidade daquela área, né, mas em determinada medida precisa trazer também, como aquilo teve impacto positivo ou negativo na experiência do cliente. E como é que a gente mede isso? Quantos clientes estão trazendo novos clientes e eu estou reduzindo o meu custo, por exemplo, com comunicação, né, porque eu tenho clientes me recomendando. Quantos clientes estão ficando, né? Estão ficando porque eles querem ficar, e não porque eu cresci uma operação de retenção ou porque eu estou oferecendo coisas que não importam para o cliente só para ele ficar, mas porque eles querem ficar. Então, todas essas métricas, né, inseridas ali dentro do dia a dia dessas áreas vão tangibilizar como a experiência do cliente dentro da cultura se materializa. E, de fato, né, isso não é a área de CX que vai ser responsável. Não é um indicador da área de CX, é um indicador da empresa de CX. E a empresa de CX, ela é uma empresa de CX quando todas as pessoas se entendem como profissionais de experiência do cliente dentro das atividades que eles executam, que eu diria que é um núcleo, essa equipe de Customer Experience, esse núcleo, ele vai se expandindo ali, vai fomentando, né, na empresa inteira essa vivência. Aí nasce a cultura, né, de experiência do cliente, quando a empresa inteira é uma empresa de CX. É isso aí, a cultura ela se fortalece em cima disso, né? Muitas pessoas acham que a cultura ela vem de RH, ela vem da área de atendimento, de Ou vem do CX, quadro, né, né? do quadro da Não, parede, do de quadro da valor parede, né? cliente. Dos valores. É óbvio que eu entendo que o quadro na parede, os valores, eles são rituais, símbolos que reforçam, mas tá longe de ser o principal potencializador da cultura. E o principal é esse que você falou. Todos têm que abraçar a causa da cultura para que ela ganhe força dentro da empresa, né? Esse é o Tá, principal. e se você me permite aqui fazer até um complemento, que é uma reflexão que eu tenho feito muito, durante algum tempo, os profissionais que atuam diretamente com o CX, né, eles têm, promovido muitos encontros, e eles têm se encontrado muito e falando sobre as boas práticas, e isso é muito importante. Mas eu acho que a gente está num momento de virada, onde a gente precisa colocar todos os níveis da empresa para falar de CX entre si. Para mim, seria muito importante hoje ter um fórum onde a gente colocasse todos os diretores financeiros
financeiros das empresas para falar sobre CX, fazer um meetup com diretores de marketing falando sobre CX, né, e colocar essas pessoas na pauta, mas protagonizando essa pauta, né, e não a gente sendo, como profissionais de CX, esses transmissores da mensagem, né, entre a comunidade e depois para dentro da empresa. Então, acho que esse ecossistema ele também precisa se expandir para a gente provocar, né, essas conversas ali em todos os níveis. Sim, concordo com você, Flaviano. A gente tem, né, além do podcast, a gente tem um evento o Experience Lab Meetup, e que a gente está um pouco nessa pegada e realmente buscando pessoas fora da caixa, né, que saem um pouco do universo de CX, mas que estão envolvidos com o tema. E mais do que isso, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas de CX chegando no evento, né, como participantes ali na plateia, só que trazendo pessoas de outras áreas da empresa. E aí é muito legal. Né? Aí realmente se espalha um pouco essa discussão. Mas eu concordo com você que, de novo, a cultura ela tem que ser feita para todos, né? Todo mundo tem que abraçar. Agora, indo para uma outra linha de pensamento aqui, Flaviano, em um mercado em que se prepara para abertura para a pessoa física, como a Energisa está se antecipando e inovando para garantir que a experiência do cliente seja um diferencial competitivo no futuro? Boa. Eu vou voltar um pouco para o início aqui, né, que foi realmente, assim, o maior aprendizado, e eu acho que é bom quando a gente tem como a gente pode compartilhar a receita da boa comida, né. Aqui a receita da boa comida volta, né, a ser o ouvir. Porque à medida que o mercado ele está sofrendo, essa transição, né, ele está passando por essa transformação, o cliente também está passando por uma transformação, né. As pessoas também, eu costumo dizer que eu nunca tinha prestado atenção ou lido a minha conta de energia. Eu não sei quantos dos ouvintes aqui, conseguem traduzir as informações que estão ali na sua conta de energia, porque não era necessário, né, a gente recebia a conta e pagava, não tinha muito o que fazer. E isso também era comum lá atrás, quando a gente começou a lidar com a internet, né. Quantas pessoas sabiam exatamente o que era um kbps? E depois, né, à medida que a competitividade no setor, né, foi trazendo, através da comunicação, esse conhecimento, as pessoas aí já sabiam exatamente o que contratar em termos de velocidade, de internet. Então, no setor de energia, a gente está vivendo esse momento. As pessoas hoje não sabem exatamente qual é o seu consumo, eles não sabem qual é o dia da semana em que eles gastam mais energia, se, por exemplo, é o dia que tem ali o uso da máquina de lavar, né, o quanto que isso se traduz. Se eu tive um aumento na minha conta de energia de um mês para o outro, isso se deve a uma taxa adicional, a um momento diferente, né, aqui estou tentando trazer as coisas de forma mais próxima para não usar termos muito técnicos, ou isso se dá porque houve um consumo exagerado do meu chuveiro elétrico, do meu ar-condicionado, então as pessoas ficam com esse enigma olhando para a sua conta. Com a informação agora, né, pensando nessa abertura de no que consiste, né, assim, a abertura de mercado? As pessoas comprarem energia. Então, eu vou comprar energia com base no meu consumo. Para entender quanto eu vou pagar, se eu vou pagar menos, se eu vou pagar mais, eu preciso entender quanto eu gasto de energia. O cliente também vai estar se moldando nesse momento. Então, temos que acompanhar, temos que ouvir, temos que entender aonde estão as maiores dúvidas. Tem um fator crucial que eu também tenho refletido e tenho trazido aqui para o meu dia a dia, né? A gente tem o hábito de mapear as personas, a persona do cliente, né, a persona ali externa. Mas o mapeamento da pessoa interna, ela não só do ponto de vista de experiência do colaborador, ela precisa ser também do ponto de vista de diálogo com a persona externa. Quem é a pessoa interna que dialoga com o cliente? Porque muitas vezes essa pessoa precisa ser ouvida para saber se ela está explicando bem. O meu vendedor, por exemplo. Quando ele vai abordar um cliente, ele tem um discurso pronto, ou cada tipo de vendedor, em cada tipo de lugar, né, eu preciso trabalhar esse discurso para que ele consiga traduzir melhor para o cliente, né. Então, a escuta é fundamental nesse processo, de transição, é assim que a gente está se preparando, e entendendo que as pessoas também estão mudando, né. Os clientes que a gente tem hoje não são os mesmos clientes de uma eventual abertura de mercado que vai acontecer, em breve.
acompanhar essa mudança, mudar junto, com o cliente e melhor, favorecer que a mudança do cliente seja a mais fluida possível, com o menor atrito possível ali, já que é um momento de catequese. Flaviano, existe uma frase que fala: não há número de cliente, há pessoa por trás do número. Como a Reenergiza tem trabalhado para humanizar o relacionamento com o consumidor, reconhecendo as diferentes pessoas e necessidades por trás de uma mesma conta de energia? Esse é sim um grande desafio, tá, Zapata? Eu vou até sendo muito honesto com você, né, com vocês aqui, com os ouvintes, dizer que não temos uma fórmula. A gente, tem uma dificuldade muito grande, né, de pensar, os interlocutores nessa relação, nesse relacionamento com a marca. Imagina que a gente tem um cliente que é uma indústria, e nessa indústria eu vou ter ali, vários interlocutores, né, eu vou ter alguém que entende muito do assunto técnico, um engenheiro que vai tratar com, né, a nossa engenharia e que vai atuar muito ali nas jornadas de contratação, por exemplo. Mas eu tenho as pessoas do financeiro que vão interagir muito com a parte do pagamento, das cobranças, e muitas vezes o nosso contato, né, direto não é alguém que tem esse conhecimento multidisciplinar lá na empresa, que consegue ali, responder por todas as disciplinas, né, por todos os assuntos. Então hoje nós temos buscado investigar melhor, né, quem são esses interlocutores, quem são esses decisores em cada etapa. A gente adotou aqui um ciclo de relacionamento que, reflete o ciclo de vida do produto. Porque o produto, ele nasce, né, em algum momento a gente desenvolve esse produto novo, e a gente vai desenvolver muita coisa agora, né, de tecnologia, tem um uma inovação pulsante no setor elétrico, que todos vocês devem acompanhar aí, e quando a gente nasce com esse produto, o cliente já existe, ele não nasce junto com o produto. Então a gente pensa o ciclo de relacionamento muito antes do produto existir e depois que aquele contrato acaba, porque o cliente continua se relacionando com a nossa marca e a gente quer que ele se lembre bem das interações que ele teve. Então, nesse ciclo de relacionamento, a gente investiga quem são os interlocutores para cada uma das etapas, porque a pessoa que contrata não é a mesma pessoa que acompanha a instalação, a construção, a manutenção, né, não é a mesma pessoa que paga. Assim como muitas vezes não é a mesma pessoa que busca ali o encerramento do contrato. Então, em cada uma dessas etapas, a gente precisa enxergar quem são esses clientes. E aí, se eu for para a pessoa física, né, se eu for para um cliente menor ali, ou um cliente do grupo B, eu vou ter o cliente que contrata, que paga, mas que não é a única pessoa que usa. Dentro de uma casa ali, todo mundo está usando em alguma medida e a gente precisa, né, alcançar a pessoa que, por exemplo, aumenta o consumo durante o dia, a pessoa que usa mais o chuveiro elétrico para um banho, e como a gente conversa com cada um desses personagens. Então é um desafio, nós estamos inseridos, totalmente inseridos nele neste momento, a gente acabou agora de co-criar, por exemplo, a fatura, né, como é que a gente explica a conta, entendendo que há todos esses interlocutores no nosso negócio, né, dentro das empresas ou dentro das casas dos nossos clientes. Não sei se eu conseguir responder, talvez eu tenha me esforçado aqui para dar uma resposta que talvez eu não tenha ainda ela em plenitude, mas eu posso, né, deixar aqui para vocês esse de coração aberto, né, esse desejo que nós temos de conhecer quem são todos os clientes ali envolvidos na interlocução com a nossa marca. Mas, Flaviano, é um grande desafio, né? Por isso até mesmo que a gente queria saber quais os caminhos aqui que vocês têm seguido. Mas foi muito legal o que você trouxe para a gente aqui. Mas falando né, em cases, assim, coisas legais que vocês trouxeram, a Reenergiza recentemente foi premiada no Smart Customer com um case de engenharia em CX. Então você poderia detalhar um pouco mais sobre esse projeto e como a engenharia pode ser uma aliada poderosa na otimização da experiência do cliente? Claro, claro, Léo. Eu tenho muito orgulho, né, como eu já comentei aqui, da nossa área de engenharia, e eles foram, de fato, assim, as pessoas que mais compraram a ideia de experiência do cliente, eles são muito dedicados nisso. A gente teve ali também em 2023 uma dificuldade muito grande, assim, com grandes desafios em termos de segurança, em termos
de oferta, de negociação, de comunicação, dado que é uma operação muito grande, né, assim, são coisas que são difíceis até, assim, de imaginar vindo de outros setores. E a gente foi para uma sala de guerra, a gente foi realmente, assim, sentou e foi conversar e entender onde estão as nossas fraquezas, onde estão as nossas oportunidades nesse assunto, né. Foram dias ali incansáveis, das pessoas mais diretamente envolvidas da engenharia, da nossa liderança em CX, né, da área de processos, que também atua muito diretamente ali conosco na frente CX, de projetos. E todas essas pessoas, elas se colocaram muito disponíveis para questionar, assim, o status quo naquele momento, né, e impulsionar mudanças que fossem estruturantes de fato. E aí se criou um programa em algumas dimensões que trouxeram um outro cenário, principalmente para essa linha de negócio que atua muito com operações em engenharia, né, que são as nossas frentes de operação e manutenção, de construção e de construção e serviços de valor agregado na Reenergisa. E a gente alcançou então, né, já no início do ano passado, resultados muito consistentes em termos de segurança, né, a gente ficou até então ali sem ter nenhum tipo de acidente grave, porque aqui no nosso negócio isso também é experiência, né, quando eu cheguei inclusive o valor vida aqui na empresa era falado de uma forma muito incisiva, né, e eu falava: "Não, nossa, mas no nosso negócio, qualquer coisa pode comprometer a vida, né, quando a gente fala de energia, né, quando a gente fala de um choque, de uma coisa pode comprometer a vida. Então isso, né, a gente teve uma melhoria considerável e muito consistente nas notas de satisfação e fidelização dos clientes. Os clientes trazem verbatims, assim, incríveis sobre como essa mudança foi tangível e perceptível para todos eles, mas se deu nesse trabalho colaborativo, né, não foi uma iniciativa, foi realmente olhar todas as vertentes do negócio, da linha de negócio, ouvir os clientes, a gente fez várias entrevistas com os clientes e não parou, né, até então são 2 anos fazendo esse trabalho contínuo de ouvir os clientes e trazer a voz do cliente e advogar pelo cliente ali no dia a dia, e entender que os indicadores foram reflexo e fluxo, né, desse fluxo, né, desse processo. Flaviano, quais são os principais indicadores ou métricas que a Reenergiza utiliza para medir o sucesso de suas iniciativas de CX? Como é que esses dados são utilizados para impulsionar a melhoria contínua? Nós usamos as principais métricas aí do mercado, né, índices do mercado, a gente usa o NPS relacional e o transacional, e vale, né, destacar também, a gente teve ali durante muito tempo as pessoas falando: "Mas será que o NPS serve, né, será que isso realmente traz benefício para o cliente, para a empresa?". Aqui a gente buscou, inclusive com a validação de um fornecedor externo para o nosso modelo, fazer com que o NPS fosse um reflexo de um trabalho muito consistente de tratamento de detratores e de priorização de jornadas, né, de inner loop e outer loop. Então a gente faz reuniões constantes com todos os níveis da empresa, desde o executivo, gerencial até o operacional, priorizando as jornadas e atuando naquelas que são mais críticas com melhorias. A gente faz satisfação em vários momentos desse ciclo de relacionamento que eu comentei, né, o C-Site, medindo esforço, a gente faz muita pesquisa para experimentação, para teste e também para identificar ali depois, né, de um mapeamento de uma jornada, depois de uma cocriação, quanto aqueles resultados que foram apresentados também foram refletidos pelo cliente, né. Então hoje, a gente atua com um portfólio aí de pesquisas e de interação com o cliente, bem vasto. Flaviano, olhando para o futuro da experiência do cliente no Brasil, especialmente nos setores de infraestrutura, quais as tendências ou inovações que você acredita que hoje vão ser cruciais nos próximos anos? Eu acredito que a gente vai precisar ter um olhar mais conectado, né, assim, eu acho que hoje a gente ainda tem, muitos fragmentos nesse olhar sobre a experiência do cliente, tem muitas áreas,
na empresa que trabalham em paralelo, né, não trabalham em colaboração, e eu entendo como uma tendência nesse cenário tão instável macroeconômico, geopolítico, que as empresas busquem, né, ser mais enxutas, e elas não podem fazer escolhas pela não qualidade, né, ou seja, eu não posso, porque eu estou num cenário de insegurança, escolher não entregar a melhor experiência. Para mim, é fundamental pensar a inteligência de CX, né. A gente tem aqui, por exemplo, um trabalho que começou no início de 2024, aliás, desculpa, no início de 2025, que a gente chama o Score de CX, é um conjunto de 15 métricas que nós usamos para identificar os clientes que podem ali eventualmente se tornarem clientes críticos e se antecipar a esses clientes. E essa inteligência de dados em CX que a gente utiliza nos permite ter mais foco, né? Não olhar para toda a base, para todos os clientes, mas ter mais foco. Então, para mim, é uma tendência natural desse cenário, né, tão instável em todos os setores, né, no mundo, de uma forma geral, que a gente seja mais focado naquilo que realmente a gente precisa resolver e não fique gastando energia, né, e sofrendo com coisas que não vão nem trazer resultado, né, ou que só vão de alguma forma nos dispersar daquilo que realmente importa, tá. Então acho que para ser enxuto e para ter menos custo com retrabalho, a gente tem que usar bem inteligência de dados, a gente precisa saber onde focar, a gente precisa usar ferramentas, tecnologia ao nosso favor. Finalmente, Flaviano, para empresas que estão começando a jornada em CX ou enfrentam resistências internas, qual seria o seu principal conselho para iniciar e sustentar uma cultura genuinamente focada no cliente? Eu vou trazer um pouco do que eu pensei ao começar essa equipe aqui na Reenergiza, né, quando junto com a Melina, que era a nossa gerente, né, e nós somos praticamente os primeiros ali a chegar e a ir formando a equipe. Então uma preocupação que eu tinha junto com ela era de deixar papéis muito claros, assim, né, de o que é que você está fazendo aqui? Né, não deixar que as pessoas elas ficassem dispersas, né, que elas ficassem perdidas em relação ao que elas precisavam entregar. Então, eu acho que conhecer bem o que é que essas pessoas então se eu estou começando um trabalho, né, quem são os atores envolvidos nesse processo? E como que a gente, cobre todas as dimensões necessárias de uma implantação com essas pessoas. Então eu não vou, com as pessoas que eu tenho, querer copiar um modelo que funciona para outra empresa, porque funciona com outras pessoas que não são essas, né. Então, identificando quem são esses atores internos, quem são essas pessoas envolvidas no processo, determinar quais são os marcos que a gente quer perseguir. Né, então a gente vai implantar um programa de VOC, mas com as pessoas que eu tenho, qual é o melhor desenho para isso? Eu vou trabalhar para que a gente tenha uma cultura de centralidade no cliente, como que a gente vai fazer isso se expandindo nas áreas que já existem na empresa, né, criando influenciadores internos para isso. E esses influenciadores beberem na fonte aqui do núcleo de CX, né, para que a gente tenha uma mensagem uníssona, né, dentro da empresa. E identificar então essas pessoas e definir bem os papéis, responsabilidades e quais são os marcos e principalmente, né, estar atento para fazer ajustes o tempo inteiro. Eu tenho um zero apego, né, assim, a gente muda rotinas, estruturas, a gente começa com um ágil de um jeito, vai para outro, começa com um tipo de reunião, vai para outro, começa com OKR, depois estrutura, não tem problema mudar, né, desde que a gente esteja perseguindo aquilo que a gente acredita e que todas essas pessoas acreditem nesse objetivo, né? Todas as pessoas envolvidas acreditem nesse objetivo. Para mim, esse é o segredo de qualquer começo, né? Que a gente saiba quem está atuando e ajude essas pessoas a atuar da melhor forma. Excelente, Fabiano. Chegamos no fim de mais um episódio do podcast Customer Lovers. Gostaríamos de agradecer imensamente você, Fabiano, por compartilhar conosco esses insights de um mercado bem complexo, né? Bem específico, né? E que tem todas as suas particularidades. Foi uma conversa realmente cheia de aprendizados. Flaviano, para a gente encerrar, eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes uma mensagem final de tudo isso que a gente conversou aqui. Bom, gastem 80% do seu tempo ouvindo, né? E a partir do que vocês ouvirem, reflitam,
para buscar soluções. Tem uma capacidade de ouvir e atitude para solucionar, né. E aí acredito que dessa forma, seja no âmbito profissional das nossas empresas ou na nossa vida, todos nós, vamos ter sucesso. Excelente. E com esse papo inspirador, encerramos mais um capítulo do Customer Lovers. Nosso muito obrigado por nos acompanharem e por fazer parte dessa comunidade que respira a experiência do cliente. Fiquem ligados, pois as próximas edições virão recheadas de mais insights e histórias que vão transformar a sua visão sobre o cliente. Até o próximo episódio, que sua jornada em CX seja cada vez mais apaixonante. Obrigado, pessoal. Até mais. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.